Pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa matéria. E hoje iremos falar sobre desenvolvimento fetal e alterações maternas. Lembrando que já vimos fecundação, diagnóstico de gravidez e também vimos assistência ao pré-natal. E hoje o importante da gente começar a aula e falar sobre o feto, seus anexos e também o desenvolvimento fetal e alterações maternas, é importante saber as etapas desse diagnóstico até chegar a essa gravidez, até chegar a essa gestação. Primeiro a gente viu os atrasos ou irregularidades menstruais, outros exemplos de alguns sinais como náusea, aumento do volume do abdômen. Sempre vamos observar e poder avaliar sempre o ciclo menstrual, a data de menstruação, as atividades sexuais dessa paciente. Lembrar também se esses atrasos em mulheres têm a ver com a atividade sexual, uma observação. E também solicitar esse exame de gravidez. O que acontece? Quando esse exame, o resultado for positivo, é gravidez confirmada e inicia o acompanhamento da gestante. Se esse exame ele der negativo, repetir o exame após 15 dias, lembrando que o hormônio gama-dotrofina ele só vai estar tanto na urina como no sangue do 10º ao 12º dia. Por isso que é importante repetir esse exame com 15 dias. E se continuar sendo negativo, persistir também essa amenorreia, vai avaliar alguma causa ginecológica essa mulher. Provavelmente ela deve ter algum problema. Mas começando e entrando no assunto, a gente vai falar sobre o feto e os seus anexos. Por que é importante a gente ver o feto e seus anexos? Porque quando a gente for ver desenvolvimento fetal, a gente vai ter a noção do que é importante para o feto e do que é importante para essa gravidez. Os anexos embrionários eles são estruturas ligadas ao embrião. Lembrando que são relacionadas com a adaptação desse ambiente. Então, o embrião vai se adaptar desse ambiente embrionário. E o ambiente embrionário ele tem alguns anexos, como são conhecidos como os principais anexos embrionários, que são o amino, o córeo, o analatóide e o saco vitalítico. O amino é a bolsa contendo o líquido amniótico. O córeo é a membrana de natureza celular. E o alatóide é a bolsa membranosa que realiza o armazenamento dessas excretas do embrião até o momento do nascimento do organismo. O saco vitilínico é a bolsa contendo a substância de reserva energética, vitélico, e é responsável pela nutrição do embrião. Então, o saco vitilínico é responsável pela nutrição do embrião. E chá analatóide, ele representa a excreção do embrião e fica no organismo até esse nascimento. E quando a gente for ver o amínio, ele é só aquela bolsa que contém o líquido amniótico e também favorece o ambiente úmido ao desenvolvimento do embrião. O córeo é a membrana de natureza celular, é a membrana que protege esse feto. E continuando, após esse processo de imidação, o ovo se assemelha no início de uma esfera. O que acontece? Lembrando que esse processo de imidação é uma das primeiras fases da gravidez. Ele ocorre a uma implantação do embrião, na parede uterina. Em algumas mulheres, esse processo de imidação pode dar um pouco de sangramento vaginal. Então, esse pouco sangramento vaginal, no início da gestação, principalmente uma semana após a ovulação, pode ser considerada normal, porque pode ser do processo de imidação. Então, lembrando, após o processo de imidação, o ovo se assemelha no início de uma esfera. Professor, o que é imidação? Imidação é uma das primeiras fases da gravidez. Ele ocorre quando há a implantação do embrião na parede do útero. Isso vai acontecer quando, professor? Vai acontecer quando, após uma semana desse processo de ovulação. Como o professor falou, em algumas mulheres, as mulheres podem ter um pouquinho de sangramento vaginal nesse início desse processo, principalmente na primeira semana. Com isso, apenas o término do primeiro mês consegue-se distinguir cabeças, o rudimento dos olhos, ouvidos e nariz. O coração e alguns outros órgãos encontram-se em alguma formação, como pulmão, sistema genitourinário e bem como outras raízes dos braços e pernas. Lembrando que o embrião, neste período, mede em torno de 5 milímetros de comprimento e seu peso é quase insignificante. Em torno de 6 a 8 semanas, a cabeça apresenta-se desproporcionalmente grande em relação ao corpo, devido ao desenvolvimento cerebral. Nessa fase, é possível visualizar com maior nitidez os olhos.
a posição embrionária assume a curvatura do dorso para frente, como que protegendo os órgãos viscerais em desenvolvimento. Lembrando que nas fases, o embrião tem cerca, nesta fase, o embrião ele tem cerca de 2,5 centímetros de comprimento e aproximadamente 10 gramas de peso. Ao término da 8ª semana, o embrião passa a condições de feto e esta fase é muito delicada. Então, lembrando, professor, até a 8ª semana, esse embrião ainda é chamado de embrião. Quando termina essa 8ª semana e se dá início à 9ª semana, esta fase é muito delicada para a vida do novo ser, pois este tecido embrionário são muito frágeis, passivos e sofrem alteração. Então, terminando a 8ª semana, a gente já passa a considerar esse embrião como feto. E considerando tal fato, a mulher deve ser orientada para evitar o uso de drogas e medicações contraindicadas, bem como exposição de radiação, raio-x, radioativo e outros exemplos que a gente pode ver. E ao término da 12ª semana, o feto, perto de 9 centímetros e de 40 gramas de peso, o tamanho de sua cabeça já é pouco menor em relação ao corpo, distingue-se facilmente os olhos, nariz e boca, com presença de pálpebras e lábios. Os órgãos apresentam características nítidas do futuro do bebê. Inicia-se o período fetal e que os órgãos e sistemas estão basicamente formados. Lembrando que a gente já estamos na 12ª semana. Nas semanas subsequentes, ocorrerá a maturação. E uma das coisas mais importantes dessa gestação, que protege esse feto, que nutre esse feto, é a placenta. A placenta é a membrana mais fetais, membranas fetais, e são estruturas indispensáveis na vida e ao bem-estar do feto. É importante também a gente entender esse desenvolvimento ao mesmo tempo em que o embrião aumenta em complexidade e tamanho, simultaneamente ao crescimento e o desenvolvimento deste feto, inserindo-se a maioria dos casos como corpo do útero. Proporciona a proteção contra traumatismo, oxigenação, nutrição, eliminação de resíduos degradados e do metabolismo fetal. Após o nascimento da criança, essas estruturas separam-se do útero e são expelidas. Então, quando tem esse nascimento, toda essa estrutura que proporciona uma proteção de traumatismo, de oxigenação, de nutrição e eliminação dos resíduos e degradados, também de metabolismo fetal, eles se separam da estrutura do feto e são expelidas através da expulsão do feto quando sai do útero. O que acontece? Essa placenta ela faz essa formação toda importante durante esse período. Lembrando que a circulação materno-fetal se estabelece a partir da 4ª semana gestacional, por meio de circulação sanguínea entre útero e placenta. Quando a gente fala circulação sanguínea de útero e placenta, é a circulação útero-placentária. Quando a gente fala placenta e embrião, é a circulação feto-placentária. O feto está em contato com a placenta através de órgão umbilical, e o qual geralmente está inserido junto à área central desta. O cordão umbilical apresenta 2 artérias e uma veia. As artérias transportam o sangue venoso e a placenta, a veia, leva o sangue materno arterial da placenta para o feto. Então, tudo isso foi importante a gente ver sobre os fetos, seus anexos e também a placenta. Lembrando que a placenta ela permite a passagem de várias substâncias, do sangue materno para o sangue fetal, necessário também desenvolvimento do feto entre elas, e dentre outros nós vamos ter oxigenação, água, eletrolitos, lipídios, proteínas, aminoácidos, vitaminas, hormônios, anticorpos e alguns medicamentos. Lembrando também que dessa forma a placenta recebe todo o sangue fetal, o gás carbônico, a água, hormônios e resíduos metabólicos, como ureia, creatinina, o ácido úrico, fosfato, sulfatos, que serão excretados através do sistema circulatório e renal maternos. Outra importante função dessa placentária é a de proteção. Sabemos que essa barreira placentária fez uma espécie de seleção dos elementos necessários, ou não, ao conceito. Contudo, alguns desses elementos conseguem driblar a barreira e chegar à circulação fetal, causando danos que dependem da idade gestacional, serão de maior ou menor intensidade, como alguns exemplos que temos: danos por causa de droga, por causa do uso de nicotina e o álcool, alguns medicamentos e alguns micro-organismos que podem ofender essa gestação
e vai do organismo da mulher e vai passar para o feto através da placenta, através desse cordão umbilical.